Muito bom dia, que bom chegar aí através desse instrumento poderoso para abençoar a sua vida, esse canal no YouTube. Glória a Deus por ele. Continue orando para que Deus continue nos sustentando, nos abençoando nessa missão de propagar e divulgar o Evangelho. Nosso devocional de hoje, ele está no livro de Lucas, no capítulo 9, do verso 10 a 17, quando ocorre um fato que uma grande multidão seguia Jesus durante todo o dia. E Jesus havia feito muitos sinais, prodígios, maravilha, mas ao entardecer, Jesus pede aos seus discípulos que venham alimentar aquela multidão. E eles então, olhando para o mestre, disse: Senhor, mas onde encontraríamos tanto alimento? E onde teríamos dinheiro suficiente para comprar e alimentar essa multidão? E aí Jesus disse: dai-lhes vós de comer. E de repente ali aparece um garoto com 5 pães e 2 peixes. A Bíblia diz que Jesus pega e abençoa e manda que eles se assentem e começa a distribuir, e ali acontece o milagre da multiplicação. E o devocional de hoje eu quero falar exatamente sobre isso. Existem princípios bíblicos que podem trazer uma multiplicação sobre a nossa vida. E é exatamente sobre essa multiplicação de pães e peixes que fez com que esse milagre realizado por Jesus alimentasse mais de 5.000 pessoas. Olha que coisa extraordinária. Então, através desse texto eu quero trazer aqui para o nosso devocional hoje, primeiro um princípio para a gente ser abençoado com a bênção da multiplicação, se chama organização. Jesus mandou que eles se assentassem, e era cerca de 5.000 homens aproximadamente, além de mulheres e crianças. Seria impossível alimentar essa multidão sem organização. Então por isso Jesus mandou os discípulos dividir as pessoas em grupos de 50, aplicando em nossa vida financeira esse princípio espiritual. Nós podemos também entender que Deus pode multiplicar, mas se não houver uma organização, por mais que você ganhe 5, 6, 7, 10, 15 salários, não sei, 2 ou 1, mas a multiplicação só vai acontecer se houver organização. Então Jesus se organiza, manda todos se assentarem. Então, o primeiro princípio para a gente ter uma vida abençoada e que Deus multiplique, para que as bênçãos da multiplicação venham sobre nós, é o princípio da administração. Em sua opinião, qual o segredo para você organizar suas finanças? Pense sobre isso. Você é uma pessoa organizada? Se você se organizar, a bênção da multiplicação vai acontecer nos celeiros da tua casa, nas despensas da tua casa e também nas tuas finanças. Para isso tem que haver administração. O segundo princípio para que a bênção da multiplicação se multiplique sobre a nossa vida é abençoar. A Bíblia diz que depois que eles estavam assentados, organizou grupos de 50. Ele então pega ali os pães e os peixes, ele apresenta o Pai e ele abençoa. E depois que ele abençoa, ele manda então os seus discípulos servirem. A Bíblia diz que Jesus ele levanta os olhos para o céu e ele agradece, e ele abençoa aquele alimento. Queridos, nós somos chamados para abençoar. Abençoar é um dos segredos para que a bênção da multiplicação aconteça. Você precisa de ser uma pessoa abençoadora. Quando você abençoa, a bênção da multiplicação vem sobre a sua vida. Então você precisa aprender esse segundo princípio importante. Se você quer a bênção da multiplicação sobre todas as áreas da sua vida, aprenda a abençoar. Primeiro, organização. Segundo, abençoar. Abençoe o seu alimento, seu café da manhã. Abençoe as pessoas que estão precisando da sua ajuda, porque com certeza, quando você abençoa o seu pão de cada dia, isso prova que você está sendo grato, e Deus vai abençoar e nunca vai faltar e vai multiplicar. Eu poderia dar alguns exemplos de multiplicação aqui de forma sobrenatural, mas não quero entrar nos exemplos devido ao tempo, mas dizer para você que esse é um princípio para que a multiplicação, a bênção da multiplicação aconteça sobre a nossa vida.
O terceiro princípio para que a gente receba a bênção da multiplicação é você aprender a dividir. A matemática de Deus é diferente da nossa. Geralmente o homem procura ajuntar para multiplicar, mas Deus nos ensina que é dividindo o que nós temos é que nós vamos multiplicar. Provérbios 11:14 diz: lança, diz assim, dá literalmente e se tornará mais rico. Outro retém mais do que é justo e empobrece. Então nós precisamos abençoar, repartir com aqueles que precisam, com aqueles que têm necessidade. Você é uma pessoa que reparte o que tem? Aprenda esse princípio de repartir. O quarto princípio para termos a bênção da multiplicação sobre a nossa vida é o princípio de gratidão. Aprender a ser grato a Deus pelo pouco que Ele tem nos dado ou pelo muito que Ele tem nos dado e porque Ele não tem deixado faltar. Toda vez que você vive um momento de gratidão, Deus multiplica, Deus abençoa. Então aprenda a ser grato a Deus, nunca murmure, nunca pragueje. A ingratidão, ela atrai problema, mas a gratidão atrai a bênção de Deus. A murmuração atrai o devorador, mas a gratidão atrai a bênção de Deus. E o quinto princípio para a gente ter a bênção da multiplicação sobre a nossa vida, experimentar esse milagre da multiplicação, como ocorreu ali naquele dia, é o princípio de não desperdiçar. Deus tem prazer na abundância, mas Deus reprova o desperdício. E tem pessoas que desperdiçam. Então entenda isso. Deus tem prazer na abundância, mas reprova o desperdício. Então nós precisamos aprender a administrar bem. Se formos fiéis no pouco, Deus nos colocará sobre o muito. Precisamos aprender a administrar as pequenas coisas, como a água, como a energia, como o alimento diário, e certamente aprender a administrar a conta do telefone, a conta do seu cartão de crédito, porque isso vai trazer a bênção de Deus sobre a nossa vida. Quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre muito. Então esses são alguns princípios para que você possa experimentar a bênção da multiplicação sobre a sua vida. Princípio esse que, se praticarmos, viveremos o milagre da multiplicação. Que Deus nos dê graça, nos dê sabedoria, que Deus nos capacite, que Deus nos oriente, que Deus nos ajude na nossa administração, que nós possamos ser gratos ao Senhor pela vida que Ele tem nos dado, que nós possamos repartir com aqueles que precisam, sem interesse de ganhar, mas simplesmente pelo prazer de ser útil, de servir, de abençoar, de repartir, porque quem pratica esses princípios certamente receberá das mãos do Senhor a sua bênção e a sua vitória. Quero orar por você. Então você tem aí 5 princípios importantes para praticar e atrair as bênçãos da multiplicação sobre a sua vida. Deus já derramou a unção da multiplicação sobre nós. Agora só precisamos tomar posse e aplicarmos de maneira sábia na nossa vida. Senhor, eu abençoo agora a vida de cada um dos seus filhos e eu declaro eles agora abençoados. Pai, libere a tua unção de multiplicação. O Senhor multiplicou o azeite daquela botija, o Senhor multiplicou a farinha da panela, o Senhor multiplicou pães e peixes, alimentando ali uma multidão. O Senhor é poderoso para multiplicar a saúde, para multiplicar as finanças. O Senhor é poderoso para multiplicar sobre a vida dessa pessoa tudo aquilo que ele precisa e necessita. Pai, abençoa o salário dessa pessoa. Eu abençoo a vida financeira, a vida espiritual. Eu abençoo a vida emocional. Eu abençoo a casa. Eu abençoo essa pessoa em todas as áreas da sua vida. Em o nome de Jesus eu oro para que haja o milagre da multiplicação, que as bênçãos de multiplicação sejam agora liberadas sobre a sua vida, em nome de Jesus.